Pessoal, boa tarde. Olhando para o gráfico aqui da Render no diário, eu vejo um ativo que começa a mostrar sinais interessantes de recuperação depois de um período bastante complicado. O preço está trabalhando aí na região de $2 e conseguiu se manter acima das médias importantes, o que indica que os compradores estão voltando a ganhar confiança. O que mais chama atenção não é apenas a alta recente, mas a forma como ela aconteceu. O mercado saiu de uma região de fundo, construiu uma base e agora tenta estabelecer topos e fundos mais altos. Isso não significa que a tendência de alta está garantida, mas mostra que existe uma mudança de comportamento em relação ao que víamos há algumas semanas atrás. Um detalhe importante está nas médias móveis. A média de 7 períodos está próxima de $2,07. A de 30 está em torno de 1,97 e a de 200 aparece na região de 1,74. O que chama atenção é que o preço está acima das três médias. A média curta já está acima da média de 30. Essa configuração normalmente é interpretada como um sinal de fortalecimento de tendência de curto prazo. Além disso, quando o preço permanece acima da média de 200, muitos participantes de mercado entendem que o ativo está operando numa estrutura mais saudável do ponto de vista técnico. Nesses indicadores, o cenário também é relativamente positivo. O RSI está numa faixa neutra, próximo ali dos 56 pontos, sem mostrar excesso de compra. Isso sugere que ainda existe espaço para movimentação antes de entrar numa região considerada sobrecomprada. Já o MACD começa a apontar um aumento de força compradora, com histograma positivo e sinais de recuperação de momento, reforçando a ideia de que o mercado está tentando construir um movimento mais consistente. Agora, falando de suportes e resistências, que são níveis fundamentais para acompanhar as próximas sessões, o primeiro suporte relevante está na região de 92. Esse é o nível que os compradores precisam defender para manter a estrutura positiva de curto prazo. Abaixo dele encontramos uma zona mais forte de 1,74 a 1,66, que coincide com regiões que o mercado encontrou demanda anteriormente e também com a média de 200 períodos. Do lado das resistências, a primeira barreira importante aparece entre 2,18 e 2,25. Essa faixa representa uma região onde vendedores já mostraram força recentemente. Caso o mercado consiga romper essa área com volume e sustentação, o próximo objetivo técnico passa a ser a região dos 2,43, que aparece como um topo relevante no gráfico. Um rompimento consistente acima desse nível poderia abrir espaço aí para uma aceleração mais significativa de tendência. Mas o que realmente diferencia a Render de muitos outros projetos é a sua ligação direta com a inteligência artificial. Hoje, o grande combustível de AI não é apenas o software, mas a capacidade computacional. Todo mundo quer treinar modelos maiores, gerar imagens mais complexas, produzir vídeos com AI e executar aplicações cada vez mais pesadas. Para isso são necessárias GPUs. E GPUs de alta performance continua ainda sendo um recurso disputado no mundo inteiro. A proposta da Render é justamente conectar quem possui poder computacional disponível com quem precisa desse recurso. Em outras palavras, a rede funciona como um mercado descentralizado de processamento gráfico. Quanto maior a demanda por computação para AI, maior tende a ser a relevância de soluções desse tipo. É por isso que muitos investidores enxergam a Render não apenas como uma criptomoeda, mas como uma aposta na infraestrutura de AI. Enquanto outros projetos tentam criar modelos, agentes e aplicações, a Render ela busca fornecer a base computacional necessária para que tudo isso venha a acontecer. Obviamente, existem os riscos. O setor é extremamente competitivo e gigantes como a Nvidia, Google, Microsoft e Amazon continuam investindo bilhões em infraestrutura. A questão é saber se haverá espaço para soluções descentralizadas crescerem ao lado dessas empresas. Se a resposta for sim, a Render está posicionada em um dos segmentos mais promissores do mercado. De ponto de vista fundamentalista, a Render continua ligada a uma das narrativas mais fortes dos próximos anos, que é a expansão da AI e da demanda global por poder computacional. Por isso é um projeto que merece atenção, principalmente para quem acredita nessa corrida maluca de AI, que
estamos apenas no início. Resumindo, pessoal, o gráfico ele mostra sinais de recuperação, o preço está acima das médias móveis, o RSI permanece saudável, o MACD favorece a continuação da força compradora e os suportes seguem bem definidos. A região ali de 1,92 é o principal nível de defesa dos compradores, enquanto a faixa de 2,18 e 2,25 é a resistência que precisa ser superada para que o mercado volte a mirar níveis mais altos, incluindo a região dos 2,43. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, comente sua opinião, deixe o like. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Um abraço! O conteúdo apresentado neste canal possui caráter exclusivamente educacional, informativo e opinativo, baseado em interpretações pessoais de mercado, leitura gráfica, análise probabilística e experiência individual do autor. Nada do que é publicado deve ser interpretado como recomendação de compra, venda, alocação de capital ou aconselhamento financeiro. Mercados financeiros envolvem riscos elevados, volatilidade e possibilidade real de perdas parciais ou totais do capital investido. As análises expostas refletem cenários possíveis, construídos a partir de dados disponíveis no momento, percepção macroeconômica, comportamento de preço e diferentes ângulos de leitura do mercado. Cenários mudam constantemente. Cada investidor possui perfil, objetivos, tolerância ao risco e realidade financeira próprios. Portanto, toda decisão de investimento deve ser tomada com responsabilidade individual, estudo próprio e, se necessário, suporte profissional habilitado. Este canal compartilha visão estratégica, não promessas de resultado. Informação não é indicação, cenário não é certeza, opinião não é recomendação.